Quais foram os erros que Wittgenstein encontrou na filosofia de Russell? Como é possível transmitir significações constantemente novas por intermédio da linguagem? Toda e qualquer linguagem é expressão de um mesmo pensamento, de um mesmo conjunto de possibilidades combinatórias. Eu acho que a melhor maneira de introduzir a filosofia de Wittgenstein a vocês, talvez seja descrever um pouco o percurso de vida de Wittgenstein. Descrever como ele chegou às suas duas filosofias, exibir um pouco os principais temas que tornaram a sua filosofia uma das principais referências do pensamento no século XX. Quando ele chega a Cambridge, ele encontra Russell, que vai ser o seu professor no auge da sua carreira. Russell acaba de publicar os Principia Mathematica. Do que tratam os Principia? Basicamente, o projeto de Russell era reduzir a aritmética lógica. Uma das questões que surgem quando nós pensamos a aritmética é a respeito da natureza das proposições aritméticas. O que quer dizer, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4? O que nos faz atribuir verdade a um enunciado como esse? Essa questão tinha ocupado diversos filósofos, entre eles um antecessor de Russell, chamado Frege. Frege tinha conseguido fazer aquilo que nós chamamos hoje de uma redução da aritmética à lógica. Basicamente, o que Frege fez foi, em primeiro lugar, definir os termos da aritmética apenas usando o vocabulário da lógica. E, em segundo lugar, Frege deduziu as verdades elementares da aritmética de enunciados puramente lógicos. Um enunciado da lógica, ele tem o mesmo estatuto de necessidade de um enunciado da aritmética. Bom, Wittgenstein, como eu disse a vocês, ele chega para estudar filosofia depois de um período um pouco errático da sua vida. Ele primeiro trabalha em diversos projetos de engenharia. Ele chega a desenvolver alguns modelos de avião, nos primórdios da aviação ainda. Depois, ele vai estudar matemática pura e, por indicação do próprio Frege, vai procurar Russell em Cambridge para estudar os fundamentos da matemática. E quando Wittgenstein chega a Cambridge, ele se torna aluno de Russell e, em um ano, ele não apenas domina toda a obra de Russell, como também começa a fazer uma série de críticas que paralisam o trabalho de Russell. Por que Wittgenstein criticou Russell? Quais foram os erros que Wittgenstein encontrou na filosofia de Russell? Essa é uma história que tem detalhes técnicos que não caberia abordar aqui. Mas eu acho que um dos defeitos que Wittgenstein vê na filosofia de Russell, além desses defeitos técnicos que eu não vou poder abordar, é sem dúvida a sua falta de radicalidade. Russell havia elaborado, anteriormente aos Principia Mathematica, aquilo que ficou conhecido como a sua teoria das descrições. Para dar ideia do que é a teoria das descrições de Russell, eu gostaria de que vocês formulassem uma pergunta a respeito da origem do significado das sentenças que nós pronunciamos. Pense, por exemplo, nas sentenças que eu estou falando agora.
Provavelmente é a primeira vez que todos vocês estão escutando essas sentenças em toda a vida, e provavelmente é a primeira vez que eu estou falando estou pronunciando essas sentenças. Vocês nunca tinham ouvido isso antes. No entanto, todos vocês me entendem. Todos vocês sabem do que eu estou falando. Ora, como isso é possível? Como é possível transmitir significações constantemente novas por intermédio da linguagem? Mais ainda, o treinamento a que nós somos submetidos para aprender uma língua é um treinamento extremamente restrito. Se vocês pensarem bem, num espaço muito curto de tempo e exposta a uma estimulação completamente aleatória, uma criança consegue exibir resultados que a melhor escola de língua não conseguiria produzir num adulto. Então surge a questão, uma questão que, como eu disse, não é a que Russell se fez, mas é uma questão que a maioria dos linguistas se faz. Surge a questão de saber como isso é possível. Como é possível que uma pessoa, num espaço tão pequeno de tempo, e submetida a um treinamento tão aleatório, seja capaz de adquirir uma capacidade, por assim dizer, infinita. É infinita porque é indefinidamente grande o número de sentenças que nós podemos produzir com dentro da nossa língua. Bom, a resposta mais natural a essa questão é dizer que nós assimilamos um determinado vocabulário, juntamente com esse vocabulário, nós assimilamos uma determinada sintaxe, nós aprendemos, enfim, a concatenar as palavras da nossa língua, e, de posse desse vocabulário, de posse dessa sintaxe, nós podemos, então, iniciar o jogo da linguagem. Mas essa resposta nos remete a uma série de outros problemas. Se é verdade que as sentenças da nossa linguagem são constituídas, o sentido da sentença da nossa linguagem são constituídos a partir dos significados dos nomes que as compõem, então nós devemos perguntar como é possível que determinadas sentenças adquiram significado, adquiram algum sentido, quando as palavras, ou algumas das palavras que as compõem, parecem não apontar para objeto nenhum. Tomem, por exemplo, uma sentença como, eu vou usar aqui o exemplo que Russell usava no seu artigo, o atual rei da França é careca. Ao tempo em que Russell escreveu, como hoje, aliás, a França não tinha nenhum rei. A expressão o atual rei da França não designava coisa alguma. No entanto, todos vocês entenderam perfeitamente aquilo que eu quis dizer com a expressão, com a sentença, o atual rei da França é careca. Vocês vão dizer, bom, mas para entender essa sentença, eu tive que entender as palavras que compõem a expressão o atual rei da França. É mais ou menos isso que Russell faz, com um pequeno acréscimo. Pequeno aqui é uma injustiça, já que esse acréscimo constitui o núcleo dessa teoria das descrições. O pequeno acréscimo vai se referir ao sentido do artigo definido que inicia a sentença. Esse artigo definido, ele introduz a ideia de unicidade. Ele introduz a ideia de que havia um rei da França e que ele era único, que não havia mais de um. Mas mesmo quando nós consideramos o problema dessa maneira, mesmo quando nós reduzimos o significado de uma expressão complexa aos significados das expressões que a compõem, nós ainda teríamos muitos problemas com respeito a determinados nomes próprios. Por exemplo, considerem o nome próprio Homero. Se eu digo a vocês que Homero foi o autor da Ilíada, vocês entendem o que eu quero dizer. E, no entanto, qual é o significado que eu associo ao som Homero? O que é que esse som, para que esse som aponta? Se nós considerarmos que Homero significa apenas uma certa construção mental, vocês devem admitir também, ou pelo menos à primeira vista fica difícil não admitir, que uma sentença como Homero não existe se refere a uma entidade mental. E seria falso dizer
que Homero não existe, simplesmente porque eu estou tomando Homero aqui como sendo um certo construto mental meu, individual. Não só Homero existe, como existe neste momento, se eu estou chamando de Homero uma certa construção mental. Ora, se eu quero me referir não a essa construção mental, mas a uma certa pessoa que viveu há muito tempo atrás, ou que teria vivido há muito tempo atrás, eu devo atribuir a esse sinal, ao som Homero, uma significação objetiva. Se Homero, enfim, pode não ter existido, é perfeitamente possível que essa sentença toda fique sem sentido. Homero escreveu a Ilíada. Se Homero existiu, então a sentença Homero escreveu a Ilíada se refere àquele homem que existiu na antiguidade, e essa sentença vai ser verdadeira caso aquele homem tenha de fato escrito a Ilíada. Mas suponham agora que Homero não tenha existido. A que é que se refere esse som? Não se refere a nada? Mas se não se refere a nada, como é que eu consigo compor o sentido da sentença Homero escreveu a Ilíada? É exatamente esse dilema que constitui o núcleo das preocupações de Russell quando escreve o seu artigo sobre a denotação. Russell está diante da exigência, por um lado, de dotar as significações da linguagem de algum conteúdo objetivo, de não reduzi-las à mera descrição dos meus estados mentais, e, por outro, ele se vê diante da exigência de dotar de significação as sentenças, independentemente do fato daquilo que ocorre no mundo ou não. Ou seja, as sentenças não podem ficar esperando uma resposta da história a respeito da existência de Homero para poder adquirir a sua significação. Afinal de contas, a sentença adquiriu aqui, entre nós, uma significação precisa. Ora, embora Russell não tenha levado até as últimas consequências a sua teoria das descrições, Wittgenstein vai rapidamente perceber o caminho que havia sido aberto por essa teoria e vai explorá-lo com toda a radicalidade. Explorando essa questão, Wittgenstein vai chegar no seu primeiro livro, o Tratatus Lógico-Filosóficos, a postulação de um conjunto de entidades que cumpririam o papel de significação dos termos básicos da linguagem. Ou seja, Wittgenstein nota que a teoria das descrições de Russell aponta nitidamente no sentido da exigência de um conjunto de entidades capazes de preencher os nomes da linguagem de significação. Ao mesmo tempo, porém, Wittgenstein nota que essa exigência não pode ser cumprida pelos nomes que nós temos na nossa linguagem cotidiana. Os nomes que nós temos na nossa linguagem cotidiana, de alguma maneira, nos remetem aos mesmos problemas que uma palavra como Homero, uma palavra como Homero nos remetia. Assim, ele é levado a imaginar que a linguagem toda esteja assentada, que o sentido linguístico esteja assentado sobre um conjunto de entidades absolutamente simples, absolutamente no sentido lógico do termo. Ou seja, entidades a respeito das quais eu não pudesse ter a dúvida sobre a existência que eu tenho com respeito a Homero. A linguagem só pode funcionar caso eu pressuponha, na sua base, a existência de nomes imediatamente ligados a objetos logicamente simples. Objetos que não podem ser descritos de maneira alguma e que, por não poderem ser descritos, não podem deixar de existir. Ou seja, eles não são formados por nenhuma conjunção contingente de outros objetos. Eles não podem ser imaginados como uma concatenação de objetos mais simples do que eles.
E, nesse sentido, eles só podem ser nomeados e não podem ser objeto de uma descrição, como Homero pode. Nós vivemos usando nomes de coisas extremamente complexas, como Homero, como carteira, como garrafa, etc. E eu respondo a vocês, pois saibam que nem mesmo as cores eram consideradas por Wittgenstein objetos simples. Wittgenstein termina a sua primeira obra, o Tratatus Lógico-Filosóficos, sem discriminar sem dar um único exemplo, desculpem, de objeto simples. O objeto simples no Tratatus é uma postulação que deveria ser que é exigida pela estrutura essencial da linguagem, mas que só vai poder ser definitivamente verificada ao final de um processo de análise que ele acreditava poderia ser feito depois que o Tratatus tivesse sido escrito. Ou seja, depois do Tratatus estabelecer a necessidade desses objetos simples, os filósofos, os lógicos da posteridade, tratariam de analisar as sentenças da linguagem e achar esses objetos logicamente simples de que toda a nossa linguagem é composta. Ou melhor, esses objetos logicamente simples designados pelos nomes que estão na base de toda e qualquer linguagem possível. É como, portanto, se inconscientemente, digamos assim, ao falar, nós mobilizássemos internamente, inconscientemente, esses nomes de objetos simples. Nós não sabemos quais são esses nomes, nós não temos consciência deles, mas eles devem estar ali, eles devem estar mobilizados para que o sentido tenha se formado. As cores, como eu disse a vocês, não satisfazem Wittgenstein em função de uma outra exigência que Wittgenstein faz para essa grade básica da linguagem, para esse solo a partir do qual toda e qualquer proposição pode ser construída. Essa outra exigência é que as proposições da linguagem, as proposições mais básicas da linguagem, sejam não apenas constituídas por nomes logicamente simples, mas sejam também completamente independentes umas das outras. Uma proposição básica da linguagem, diz Wittgenstein, não pode conter uma outra proposição dentro dela. Se de fato toda a nossa linguagem está assentada numa rede de nomes que se projetam sobre objetos logicamente simples, então a consequência imediata disso é que toda e qualquer linguagem, o português, o italiano, o inglês e assim por diante, toda e qualquer linguagem, é expressão de um mesmo pensamento, de um mesmo conjunto de possibilidades combinatórias. Por trás do meu pensamento, por trás da minha articulação linguística, que eu faço no nível mais externo, por intermédio dos sinais e das regras do português, por trás disso está a mesma estrutura que sustenta um discurso feito numa língua completamente diferente. Existe, portanto, é indissociável do Tratatus, uma certa visão absolutista, vamos chamar assim, do significado linguístico e, por decorrência disso, da própria racionalidade humana. Se nós considerarmos que a racionalidade humana está indissociavelmente ligada do exercício da linguagem, então, para o primeiro Wittgenstein, essa racionalidade ela era única, a mesma, em qualquer língua que ela se manifestasse, em qualquer época, em qualquer tempo. O homem seria basicamente, para falar aqui no homem, depois eu vou fazer algumas restrições, mas o homem seria basicamente um animal que fala e, ao falar, projeta, e para falar, tem que projetar sobre o mundo a mesma rede de combinações elementares que é constituidora de todo e qualquer sentido possível. No entanto, como eu disse, essa afirmação tem que ser qualificada. Porque para o primeiro Wittgenstein, eu me refiro aqui ao Wittgenstein do Tratatus. Para esse primeiro Wittgenstein, não existe uma linguagem associada
à cultura, não existe uma linguagem associada à sociedade, não existe nem mesmo uma linguagem associada a duas pessoas que estejam conversando. Para o primeiro Wittgenstein, é indispensável que a linguagem só se constitui a partir do momento em que eu projeto nomes sobre objetos. Como eu disse, essa projeção é em grande parte inconsciente. Eu não tenho consciência de que a estou fazendo, mas a faço. Enquanto eu produzo sentidos, eu estou necessariamente projetando os nomes sobre os objetos do mundo. Mas essa projeção, por sua vez, ela não seria descritível. Como ela é condição de possibilidade da linguagem, como ela é aquilo que torna possível o exercício da linguagem, ela está, por assim dizer, fora do campo daquilo que pode ser descrito. Tentar descrevê-la, eu só poderia descrevê-la, diz Wittgenstein, se eu assumisse um ponto de vista externo à linguagem. Se eu saísse, por assim dizer, da linguagem e visse aquilo que faz com que a linguagem ganhe sentido. Ora, quando eu saio da linguagem, eu não sou capaz de nenhuma articulação linguística. Tudo que eu posso fazer é, por assim dizer, enxergar essas articulações sem poder descrevê-las. Ora, quem faz essa articulação entre nomes e objetos sou eu. Sou eu que projeto os nomes dos objetos. Sou eu que doto as sentenças de sentido. Sou eu que atribuo o sentido, este sentido ou aquele, às sentenças que eu estou falando agora. Portanto, é apenas pelo exercício desse eu que a linguagem se constitui. Esse eu, porém, não é o meu eu psicológico, digamos assim. O que eu estou chamando aqui de eu psicológico é uma série de fatos que eu poderia perfeitamente descrever. Dizer, por exemplo, que eu estou com dores, ou que eu estou com saudade, ou que estou imaginando tal e tal coisa, que eu estou lembrando da minha tia. Tudo isso eu posso dizer. Tudo isso pode ser descrito. Isso que acontece no âmbito desse eu é perfeitamente descritível, é objeto das descrições linguísticas e não constitui, portanto, esse campo pré-linguístico que, segundo Wittgenstein, é responsável pela instauração do sentido. Esse eu que instaura significações, esse eu que projeta nomes sobre objetos, é um eu que está subtraído à possibilidade de descrição e, por isso, merece, de Wittgenstein, a qualificação de eu transcendental. Por que esse eu é transcendental? Ele transcende, ele ultrapassa, em primeiro lugar, o campo da descrição possível. Mas ele é transcendental também num segundo sentido. Ele é transcendental porque ele é condição de possibilidade do exercício linguístico. Sem condição de possibilidade quer dizer o seguinte: sem ele, o sentido não se constitui. Ele é, portanto, de um lado, exterior ao sentido, já que ele não pode ser objeto de uma descrição, mas ele é, por outro lado, inerente ao sentido, já que sem ele o sentido não se constitui. Esse eu que está por trás da descrição, esse eu que constitui a significação, que projeta o nome sobre o mundo, é o que Wittgenstein chama de eu transcendental e que vai constituir um dos principais focos de crítica do segundo Wittgenstein. Há duas filosofias de Wittgenstein, alguns de vocês já devem saber disso. A partir do momento em que ele constata que sem um eu que está para além da descrição e que fundamenta a projeção da linguagem no mundo, sem esse eu, o sentido jamais se constituiria, ele passa a formular um ponto de vista ético e estético que, segundo ele, constituía o núcleo mesmo do Tratados. Wittgenstein não está nem um pouco preocupado, quando fala em ética no Tratados, com a divisão que nós habitualmente traçamos entre ações boas e ações más, entre aquilo que merece castigo e aquilo que merece recompensa, entre aquilo que deve ser elogiado e aquilo que deve ser condenado. Wittgenstein não está preocupado, enfim, com nenhuma coisa que seja interna à cultura, com nada que seja
da economia interna desta ou daquela cultura. Wittgenstein está preocupado, isto sim, com um bem absoluto que não tem contrário. Wittgenstein está preocupado em saber se há alguma coisa que seja absolutamente desejável, desejável por si mesma, não desejável em função de uma consequência que ela tenha, não desejável em função de uma regra que se instituiu nesta ou naquela época histórica, mas desejável por si mesma, desejável para esse sujeito que está, por assim dizer, sozinho no exercício da constituição do sentido. Vocês vão ver que o sujeito da linguagem, esse sujeito que constitui sentidos, está diante de quê? Está diante de um conjunto de objetos que têm uma existência necessária, ou seja, que não podem deixar de existir, objetos que estão na base da constituição de todas as outras sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas na linguagem, e que, portanto, têm uma existência que não está submetida à oposição entre o verdadeiro e o falso. O sujeito que projeta os sinais nessa rede de objetos tem diante de si, por assim dizer, uma ordem eterna de significações, uma ordem eterna de objetos que preenchem de sentido esses sinais mais básicos da linguagem, que a análise, com o tempo, irá, assim esperava Wittgenstein, descobrir, desvelar. Essa ordem eterna não se confunde com nenhum fato do mundo. Qualquer fato do mundo, qualquer coisa que eu possa descrever, qualquer coisa que possa tornar as sentenças da minha linguagem verdadeiras ou falsas, vai ser uma concatenação acidental desses objetos. Uma concatenação que ocorreu, mas que poderia não ter ocorrido. Essa concatenação acidental é aquilo que é o objeto da ciência, das ciências naturais, em primeiro lugar, e do nosso discurso cotidiano, de maneira mais geral. Ao contrário, os objetos não estão submetidos a essa oposição. Eles não são formados, como eu já disse a vocês, por nenhuma espécie de concatenação. Eles são absolutamente simples. Portanto, não cabe falar a respeito da existência ou inexistência de um objeto. O objeto é algo que, se vocês quiserem, existe necessariamente. É algo a respeito de que eu não posso imaginar a não existência. É algo que fundamenta toda e qualquer coisa que eu imagino. Todas as minhas imaginações podem ser traduzidas em sentenças. Mas nenhuma dessas imaginações é absolutamente necessária no sentido em que um objeto é. Porque se o objeto não estiver presente, nenhuma dessas imaginações pode ser sequer articulada. Portanto, os objetos simples são uma presença necessária para todo e qualquer sujeito capaz de linguagem. Mais do que isso, essa presença necessária se traduz num certo tipo de eternidade. Esse objeto não pode mudar, ele não pode se alterar. Se ele se alterasse, essa alteração deveria me revelar algo que permanece e algo que mudou. E deveria me revelar, portanto, uma certa complexidade no interior do objeto. Não podendo haver essa complexidade, a conclusão de Wittgenstein é: esses objetos são eternos. Ora, a contemplação desses objetos eternos é, para Wittgenstein, aquilo que constitui propriamente o objeto de uma ética. O que é a ética? É a contemplação da ordem eterna do universo. É a contemplação de uma certa ordem eterna, melhor dizendo, do qual todo e qualquer universo vai ser um determinado recorte. Todo e qualquer mundo possível que eu possa imaginar vai ser um diferente arranjo de objetos que existem necessariamente. E, portanto, a contemplação dessas existências necessárias, ela constitui uma contemplação de uma ordem imutável, de uma ordem que é dessa maneira e não poderia ser de outra. Qualquer que seja essa ordem, ela deve apresentar, qualquer que seja essa ordem de objetos, esse conjunto de objetos, a contemplação desse conjunto de objetos, quando realizada, deve coincidir com a contemplação de todos os estados de coisas possíveis
ou seja, de todos os estados e coisas que eu possa descrever na linguagem. Mas nós sabemos que contemplar esses objetos significaria contemplar não o que ocorre, mas contemplar a possibilidade de ocorrência de alguma coisa. Significaria contemplar não o mundo tal como ele é, mas contemplar a possibilidade de um mundo. A contemplação ética no Tratatus é simplesmente um olhar dirigido à possibilidade do acontecimento. E isso quer dizer simplesmente uma coisa. Significa eu contemplar a existência de algo por oposição à existência do nada. Significa olhar em volta e ver que está acontecendo algo sem me preocupar em dizer o que está acontecendo. Essa contemplação, segundo Wittgenstein, coincidiria com um exercício silencioso dirigido à essência do mundo. Um exercício silencioso porque isso que eu contemplo nesse momento, a existência de algo, ao invés de não acontecer nada, isso que eu contemplo não pode ser descrito por nenhuma linguagem. O que eu estou contemplando, afinal de contas, não são fatos, mas a possibilidade dos fatos. Não são concatenações de objetos, mas os próprios objetos, ou pelo menos as possibilidades de concatenação desses objetos. Esse era para Wittgenstein o objeto último da ética, que coincidia, segundo ele, com o objeto último da estética. Se há alguma coisa que é absolutamente bela, essa coisa deve coincidir com isso que é absolutamente bom. O que é absolutamente belo, segundo Wittgenstein, é, novamente, o mundo visto do ponto de vista da eternidade. Não o mundo visto pelos olhos de um cientista, mas o mundo visto pelos olhos de um místico, que se assombra, por assim dizer, não com os fenômenos que estão diante deles, mas com a existência de algo diante dele, seja lá o que for. Essa concepção da filosofia, aqui apenas esboçada, vai ser, como eu já disse, radicalmente combatida na segunda fase do pensamento de Wittgenstein. Ele, aos poucos, vai percebendo que alguns detalhes do seu livro, do seu primeiro livro, do Tratatus, simplesmente não funcionam. Que alguns detalhes do seu livro levariam todo o seu projeto ao naufrágio. E vai, aos poucos, abandonando esse projeto. E passa a construir uma filosofia que se define por uma oposição radical ao Tratatus, ao livro que ele mesmo havia escrito. Se vocês abrirem o segundo livro de Wittgenstein, são as Investigações Filosóficas. Se vocês abrirem logo a primeira página, vocês vão ver ali uma citação de Agostinho. Nessa citação, é uma citação tirada das Confissões de Agostinho, e nessa passagem, Agostinho está lembrando o modo pelo qual ele aprendeu a utilizar as palavras da sua linguagem. Agostinho está lembrando como foi que, quando era criança, ele aprendeu a falar. Agostinho diz o seguinte: bom, quando os meus pais queriam me ensinar a significação de uma palavra, o que eles faziam? Eles se aproximavam do objeto e repetiam a palavra diante do objeto. Faziam gestos apontando para o objeto e me faziam perceber que a palavra que eles usavam, garrafa, queria se referir àquele objeto. Wittgenstein toma essa citação de Agostinho como uma espécie de motivo condutor do seu livro, já que todo ele vai se constituir numa crítica dessa noção. Na crítica da noção de que, em primeiro lugar, o significado de uma palavra seja um objeto que essa palavra designa. Em segundo lugar, a ideia de que uma sentença seja uma concatenação de palavras. E em terceiro lugar, a ideia de que essa concatenação de palavras apresente diante de mim uma concatenação possível de objetos. O que Wittgenstein vai colocar diante dos olhos do leitor não é uma argumentação cerrada, não é uma teoria, não são deduções lógicas, mas é um caso.
ele pede que o leitor imagine que está num mundo em que a linguagem é muito mais simples do que a nossa. Nesse mundo, só existem 3 categorias de palavras. A primeira categoria diz respeito a objetos que nós podemos comprar numa mercearia. A segunda categoria de palavra são nomes de cores. A terceira categoria de palavras são números. E nesse mundo, onde só existe uma linguagem tão pobre como essa, só existe um tipo de sentença possível, composta pela concatenação de palavras tomadas dessas 3 categorias. Por exemplo, quando alguém quer obter 5 maçãs vermelhas, pode simplesmente mandar uma criança à mercearia com um papel no qual está escrita a sentença 5 maçãs vermelhas. Ele monta uma cena de uso linguístico na qual, aparentemente, num primeiro momento, tudo parece ocorrer da maneira como o Tratatus esperava que as coisas corressem. Ou seja, vocês têm 3 categorias de palavras. Cada uma delas designa um tipo de objeto. E a concatenação dessas palavras designa uma certa concatenação de objetos que está expressa na cena final com o saco cheio de 5 maçãs, com o saco contendo 5 maçãs vermelhas. Portanto, num primeiro momento, nós devemos perceber aqui uma paródia do Tratatus, ou seja, aquilo que o Tratatus dizia acontecer no nível daqueles objetos sublimes, absolutamente simples, inalcançáveis, que eu só poderia alcançar depois de um longo processo de análise, aqui ocorre onde? Ocorre no nível dos objetos cotidianos. Apesar de ter essa intenção paródica, o mesmo exemplo tem intenções construtivas também. Trata-se também de apresentar a mesma cena, a mesma proposição, a mesma mensagem sobre aquele papel sob um outro ponto de vista. Trata-se de apresentar a linguagem de um ponto de vista que o Tratatus se recusou sistematicamente a considerar. Que ponto de vista é esse? O ponto de vista da ação do sujeito. O ponto de vista de uma ação governada por regras. O que é que o nosso vendedor faz o tempo todo? Ele aplica regras que ele aprendeu. Ele aplica uma determinada técnica que ele aprendeu na sua infância. Ele sabe, em primeiro lugar, que quando está diante de um nome como maçãs, ele deve ir à gaveta. Da mesma forma, a palavra vermelho está associada a uma outra técnica. Já não se trata de procurar a palavra vermelho nas gavetas. Ele não iria encontrar. O que é que ele deve procurar? Ele deve saber que aquela palavra deve levá-lo a uma tabela. E ele sabe usar uma tabela. Ou seja, existe uma certa técnica que você aprendeu referente às tabelas e que é suficiente para que você exercite a linguagem naquele contexto. E da mesma forma com os números. O que você tem que fazer é aprender a contar. E mais do que isso, aprender a associar o processo de contagem a uma determinada atividade no interior da mercearia, ou seja, pegar as maçãs da gaveta enquanto conta. Dominando essas técnicas, você tem tudo aquilo que é necessário e suficiente para exercer com competência a linguagem naquele contexto. Contexto que, como nós vimos, é um microcosmo, é um recorte, é uma situação artificialmente simples, mas que pretende não apenas parodiar o Tratatus, mas também oferecer uma alternativa, indicar um caminho diferente, abrir um novo horizonte. É como se nesse primeiro parágrafo das investigações, Wittgenstein oferecesse uma nova maneira de enxergar a constituição do sentido. Nós não temos mais a necessidade de um sujeito projetando nomes sobre objetos,
O número 5, afinal de contas, não é objeto nenhum nesse jogo. Nós não temos mais a necessidade de postular a simplicidade dos objetos. A maçã, afinal de contas, é um objeto extremamente complexo. E nós não temos mais a necessidade de nos preocuparmos com as sutilezas envolvidas na atribuição das cores. Pouco importa que quando eu atribuo o vermelho, eu não posso atribuir o verde. O que importa é eu saber usar aquela tabela. Portanto, de um lado, vocês têm a destruição dos tratados, do outro, um outro horizonte sendo aberto que pode ser resumido numa palavra: domínio de uma técnica. Capacidade de seguir uma determinada regra. Regra que foi ensinada através de um processo de adestramento dessa pessoa, que a tornou apta a utilizar os sinais da linguagem da maneira como as pessoas naquela comunidade utilizam esses sinais. Existe também ali uma paródia referente à maneira pela qual nós concebemos, independentemente de aceitarmos ou não as doutrinas radicais ou tratados, a constituição do sentido. Porque todos nós pensamos o sentido como algo ocorrendo na nossa mente. Todos nós pensamos a constituição do sentido como um fenômeno mental que é, de alguma maneira, intransferível, que está, de alguma maneira, trancado na minha esfera privada. Como é que eu penso essa constituição do sentido na esfera privada? Eu penso fundamentalmente como uma capacidade, em primeiro lugar, de abstrair. Como é que eu aprendi o que é vermelho? Nós somos levados a pensar o seguinte: eu fui apresentado a diversos exemplos de vermelho e extraí desses objetos todos aquilo que era comum a todos eles. E guardei essa característica comum em algum escaninho da memória, na forma de uma amostra. Fiz a mesma coisa com as outras cores, de tal modo que, ao final desse processo de abstração, eu tinha uma sequência de escaninhos que formavam, por assim dizer, um mesmo território, o território das cores. Formavam, por assim dizer, uma tabela mental, que eu agora uso todas as vezes que eu emprego a palavra vermelho para descrever situações do mundo ou para compreender descrições que me são feitas. Quando alguém me diz o carro é vermelho, como é que eu compreendo? Ainda que nós não aceitemos o Tratatus, ainda que nós não achemos que o Tratatus está com a razão, nós somos insensivelmente levados a pensar que, de algum modo, no meu interior, no meu inconsciente linguístico, digamos assim, existe algo semelhante a uma tabela de cores armazenada na memória, que me permite chamar de vermelho coisas que têm uma determinada cor e não outra, que me permite não confundir o vermelho com o verde, por exemplo. Independentemente de aceitar as doutrinas radicais do Tratatus, eu repito, nós todos somos tentados a pensar o funcionamento da linguagem como um evento essencialmente mental, em primeiro lugar. E somos levados a pensar esse evento mental como algo essencialmente análogo a essa mercearia. Essa mercearia não é apenas uma paródia do Tratatus. É uma paródia da nossa mente tal como nós a concebemos. É assim que nós imaginamos que a linguagem funciona em câmera lenta. O mentalismo, outro dos alvos de Wittgenstein, já está prefigurado aí, nesse exemplo da mercearia do primeiro parágrafo das investigações filosóficas. Todos esses temas vão ser longamente explorados por Wittgenstein ao longo de todo o livro. E eles nos dão uma imagem da linguagem, uma imagem da racionalidade profundamente diferente daquela que nos fora legado pelo Tratatus. Em primeiro lugar, agora a significação é o domínio de uma técnica. E esse domínio não tem nada de mental.
Ele é absolutamente objetivo. Ele é não apenas objetivo, mas antes de mais nada social. Ele depende de uma série de regras que são acordadas socialmente e são seguidas e controladas socialmente. A significação nas investigações filosóficas não é algo que possa ocorrer dentro de mim, na minha mente, nem muito menos no nível de um sujeito transcendental, como queria o Tratatus, isolado de todo o resto do mundo, projetando sobre o mundo as suas significações. A significação nas investigações filosóficas não é algo que possa ocorrer em mim ou em qualquer um de vocês. É algo que se ocorre e só pode ocorrer entre nós. É algo que só pode estar baseado num acordo que todos nós fizemos para a utilização das palavras. É algo que está baseado no domínio de uma técnica associada a determinados sinais sonoros ou escritos. Exatamente semelhante àquela técnica necessária e suficiente para a execução daquelas tarefas no interior da mercearia. A razão, consequentemente, já não é algo que possa ser fundada no sujeito. Já não é algo que possa ser extraído de um sujeito que se pensa sozinho no mundo e que passa em seguida a repor sobre esse mundo todos os conteúdos, todas as ideias, todos os raciocínios, todas as deduções. A razão é agora um jogo social. Ela é fruto de determinadas convenções que nós fizemos e que não se baseiam em nenhuma instância anterior a essas convenções. Wittgenstein, no seu segundo período, não vai em nenhum momento negar a existência de uma dimensão subjetiva no homem, mas vai negar a essa dimensão subjetiva qualquer papel fundamentador, qualquer papel básico na constituição da linguagem e da razão. É por isso, talvez, que Wittgenstein seja tão importante para o pensamento do século XX. Ele rompe com uma certa doutrina, com uma certa concepção da razão, que, se vocês pensarem bem, nos acompanha pelo menos desde Descartes. A concepção de uma razão que pode encontrar no sujeito, no indivíduo, e mais especificamente na mente humana, o seu fundamento último, a sua base suficiente e necessária. Escapando dessa dimensão, Wittgenstein, como outros filósofos do século XX, vai colocar no seu lugar uma outra dimensão, a dimensão do social, do coletivo, do comunitário. O acordo entre as pessoas, substituindo as intenções e projeções de um sujeito onipotente, de um sujeito capaz de, por si só, pôr em funcionamento a máquina da linguagem, pôr em funcionamento a máquina da razão. É por isso, fundamentalmente, que Wittgenstein é um autor tão importante. De um lado, no Tratatus, ele é a culminação de toda uma tradição filosófica. Ninguém foi mais radical do que Wittgenstein nessa tradição. O sujeito do Tratatus não é um sujeito da ciência, não é um sujeito do conhecimento, não é o sujeito que vai fundamentar as minhas certezas. O sujeito do Tratatus vai fundamentar o meu sentido. Sem o sujeito do Tratatus, eu não tenho conhecimento, mas também não tenho desejos, eu não tenho crenças, eu não tenho dúvidas, eu não tenho perguntas, eu não tenho coisa nenhuma. Ou seja, o ponto de vista do Tratatus coincide com o ponto de vista da razão clássica ao localizar no sujeito o ponto, o fulcro de todo o jogo racional. Mas radicaliza esse modelo clássico na medida em que adota um afastamento máximo em relação a todas as atividades humanas. Nenhum ponto de vista conseguiria um afastamento tão grande quanto o da linguagem. A linguagem impregna tudo que nós fazemos. E é por isso que o Wittgenstein do Tratatus é, de uma certa maneira, a culminação da razão ocidental, a razão moderna ocidental. No segundo Wittgenstein, nós temos um rompimento o mais radical possível com esse modelo. O mais radical possível, porque não se trata aqui de fazer, de dissolver essa atribuição, esse deslocamento das significações para o nível social em nenhuma espécie de sociologia, em nenhuma espécie de história da cultura. Eu continuo procurando
nesses jogos que nós acordamos entre nós, o fundamento do sentido, eu continuo procurando aí a origem da necessidade, eu continuo procurando aí os sentidos da linguagem. No entanto, essa linguagem já não é única. Essa linguagem não está dada anteriormente a esses tratos, ela não está dada anteriormente a essas convenções, ela é constituída por elas. E não há nenhum ponto de vista anterior que possa, por assim dizer, pôr essas convenções em movimento. Elas são a origem do nosso movimento racional.